Nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, mais especificamente a Floresta da Tijuca, que é um pedacinho da mata aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. No nosso texto, ele fala sobre a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, e quando eles chegaram a este lugar que não se chamava Brasil no início, eles encontraram uma variedade de fauna, de flora, e eles tinham uma Mata Atlântica muito densa, muito rica. Então, eles resolveram explorar o que eles haviam encontrado. Então, eles começaram a retirar muita madeira. E com essa grande retirada, eles começaram a destruir a mata, começaram a construir. E isso tudo fez com que a mata fosse sendo destruída. Então, o que nos resta da mata hoje, aqui na nossa cidade do Rio, é a Floresta da Tijuca, que foi reflorestada depois de um tempo, muitos anos, foi reflorestada por Dom Pedro II, que ele resolveu reflorestar. Portanto, eles terem retirado daquele lugar, ele resolveu proteger esse lugar e permanecer um pouco de verde na nossa cidade. E como tem falado no texto, a madeira que predominava aqui era a árvore do pau-brasil. E essa árvore ela acabou dando origem ao nome do nosso país, que se tornou o Brasil. Então, aqui agora nós vamos responder algumas perguntas sobre esse texto. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? De acordo com o texto, eles chegaram em 1500. Então, se vocês fizerem a leitura, vocês vão achar essa resposta. Qual o nome da floresta encontrada pelos portugueses? Hoje, essa floresta é conhecida como Mata Atlântica, mas antes ela não tinha esse nome. Qual é o nome da árvore que originou o nome do nosso país? O nome da árvore é pau-brasil, por isso que nós chamamos de Brasil. Por que a Mata Atlântica foi devastada ao longo dos anos? O que acontece, como a gente já tinha falado, o interesse do ser humano em explorar os recursos naturais que tinha aqui no nosso país, entendeu? E foi isso que fez com que eles explorassem, eles retiraram muita madeira. Muita madeira foi retirada da floresta, além da madeira foram várias construções foram sendo feitas na floresta, isso foi devastando. Este desmatamento deu origem a quais cidades? A cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. É o que eu falei. No próxima atividade, nós vamos dar uma olhada no mapa e ver a grandeza que era a Mata Atlântica. E essas matas elas foram sendo devastadas para serem construídas as casas, os comércios, ou seja, essa ocupação fez com que fosse destruída a mata. A cidade do Rio de Janeiro possui um pedaço da Mata Atlântica preservada. Qual é o nome deste ambiente? É a Floresta da Tijuca, como nós já conversamos. A Floresta da Tijuca é um pedacinho da mata no meio da cidade. É o pedacinho que nos restou de tudo aquilo que foi devastado. Agora nós vamos fazer um poema sobre as pesquisas que nós fizemos da Floresta da Tijuca. E nós vamos tentar utilizar todas as características de um poema, que são os versos, as estrofes e a rima. Eu fiz um para vocês como exemplo, mas eu quero que vocês produzam um de vocês. Vai aí o meu. Como era a bela floresta antes de ser explorada, que para voltar ao que era, precisou ser replantada. O verde da floresta, o ar limpo que nos empresta, como é bom saber que bem de pertinho eu posso ter. Espero que vocês tenham gostado e estou muito curiosa para ver a produção de vocês. Façam poemas bem bonitos e inspirados nesta linda floresta. Como nós estamos observando aqui no mapa, esta área que está pintada de verde, ela representa toda a Mata Atlântica antigamente. Então, se a gente observar, o nosso espaço de mata era muito grande. E essas matas, elas estão no lugar de hoje de cidades, como Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, agora o que nós vamos fazer é pesquisar um pouquinho mais sobre a história dessa Mata Atlântica, a história da Floresta da Tijuca e vamos responder algumas perguntas. Este link é um link de um site onde tem todas as curiosidades a respeito da Floresta da Tijuca e vai te ajudar a responder todas estas perguntas. Vamos lá então às respostas. Onde está localizada a Floresta da Tijuca? Como nós já conversamos anteriormente, é um pedacinho da floresta na cidade do Rio de Janeiro. Então, ela está localizada em nossa cidade. Oficialmente, quando nasceu o Parque Nacional da Tijuca, onde está localizada a Floresta da Tijuca? Este Parque Nacional, que é onde está a floresta, oficialmente foi inaugurado em 6 de julho de 1961.
Pesquisas apontam que há 63 espécies de mamíferos na floresta. Cite alguns exemplos. Tem muitos exemplos, mas eu vou citar apenas alguns. Macaco-prego, cutia, gambá, morcego, dentre outros. Alguns cartões postais da cidade do Rio fazem parte do Parque Nacional da Tijuca. Quais são eles? O Pico da Tijuca, o Corcovado, a Pedra da Gávea, que nós estudamos até anteriormente sobre o Corcovado, ele faz parte dessa floresta, ele faz parte desse Parque Nacional da Tijuca. A Floresta da Tijuca é a única por ser totalmente plantada pelo homem. Isso porque o excesso de exploração da madeira fez com que houvesse a necessidade de recriar a floresta. Quem teve a iniciativa de tornar a Floresta da Tijuca uma floresta protetora? Como eu já comentei com vocês, Dom Pedro II ele teve essa iniciativa porque eles estavam explorando muito e como eles estavam retirando tanta madeira, a floresta ela começou a ficar devastada. É aquilo, né? Quanto mais a gente retira, mais vai acabando. Então, eles viram a necessidade de replantar e de refazer essa floresta. E essa foi uma iniciativa de Dom Pedro e demorou 13 anos. Assim, a gente já responde a próxima pergunta, que é por quantos anos durou. Agora, caprichem no desenho e façam um lindo desenho da Floresta da Tijuca. Vamos falar um pouquinho agora de sequência numérica e de reta numérica. Nós vamos observar essas retas e prestar atenção nos segredos dela, ou seja, de quanto em quanto os números estão sendo pulados, para poder a gente conseguir completar essa reta. O segredo da primeira é de 30 em 30. Se a gente observar de 890 a 920, nós pulamos 30. Então, a gente vai completar esta reta sempre pulando de 30 em 30. Vai ficar 830, 860, 890, 920, 950, 980, 1010, 1040. O segredo da segunda reta é de 100 em 100. Se a gente observar os números, por exemplo, de 500 a 600, a gente percebe que a gente teve um pulo de 100. Então, a gente vai completar 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. O segredo da terceira reta é de 5 em 5, porque se a gente observar de 730 para 735, nós pulamos 5. Então, a gente vai completar de 5 em 5. 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765. O segredo para descobrir como que faz a reta, como a gente completar, é a gente sempre observar os números que estão na reta e ver a diferença entre eles. Qual é a diferença de um número para o outro? Qual é o segredo? De quanto em quanto eles estão pulando? Agora, no número 2, a gente vai observar a sequência e vai tentar dizer qual letra representa o número que está aqui. Por exemplo, a letra A, o número 48. Antes da gente responder, vamos descobrir o segredo dessa reta. Se a gente observar de 24 para 36, nós pulamos de 12 casinhas, ou seja, o segredo dessa reta é de 12 em 12. Então, se a gente completar a reta, a gente vai ter 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e 108. Assim, a gente vai poder observar a letra que cada número vai ter. O 48, se a gente observar a reta, vai estar na letra C. 72 vai estar na letra E. 84 na letra F. E 108 na letra H. Agora, nós vamos fazer a sequência de 4 em 4 do número 800 até o número 828. Então, a gente tem 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824 e 828. Então, o segredo sempre é prestar atenção nos números da reta e ver a diferença de um número para o outro. Essa diferença vai significar de quanto em quanto esta reta está pulando, ou seja, qual é a sequência que essa reta está seguindo.